Oi, eu sou a Camila, aluna da disciplina de Tecnodocência, e o que irei comentar aqui é fruto de um trabalho em equipe executado pelo Grupo 4 da disciplina. O que é tecnologia digital? Segundo Keynes, é o conjunto de ideias e princípios científicos que se aplicam ao conhecimento, à construção e à utilização de um equipamento em determinada atividade. Então, o que é tecnologia digital? É um conjunto de tecnologias que permite principalmente a transformação de qualquer linguagem ou dados em números, em zeros e que são lidos por dispositivos variados, em que chamamos de computadores. Na construção do nosso plano de aula, fizemos o uso de algumas tecnologias digitais. Pensamos em utilizar essas ferramentas, como os notebooks, projetor e o site Pixton, para facilitar e melhorar a metodologia de ensino. Instrucionismo e construcionismo. Segundo José Valente, o instrucionismo é a prática de ensino no qual o conhecimento é copiado, classificado e transmitido para o aluno. Em seu grau de sucesso, depende da capacidade de memorização do conteúdo. Construcionismo é o ciclo ao contrário, ou seja, o conhecimento parte do aluno. Ele que é o responsável de transmitir o conhecimento para outro. Na construção do nosso plano de aula, a primeira parte, preferimos utilizar o método tradicional, em que expomos os conteúdos, integramos também a participação direta dos alunos sobre os conteúdos, aplicando lado a lado o instrucionismo e o construcionismo. Na segunda parte da aula, aplicamos a parte prática, em que entra a colaboração entre professor e aluno dentro de uma proposta construtivista, mediada pelo site Pixton. Interdisciplinaridade é o método em que procura entrelaçar disciplinas distintas, em prol de um conhecimento integrado. Possui a função de construir um conhecimento mútuo, pois cada uma dessas disciplinas sofre modificação e passa a depender uma das outras. A interdisciplinaridade pode ser aplicada em projetos de pesquisa, trabalhos escolares e outras atividades de ensino e aprendizado. No planejamento de aula do Grupo 4, durante todo o processo, ocorreu uma cooperação de 5 disciplinas distintas em volta de um só tema. Graduandos de História, Química, Filosofia, Letras, Sistemas e Mídias Digitais planejaram uma aula no qual a beleza atuava como tema, ligando os conhecimentos de todas essas áreas distintas. Já no meu planejamento de aula individual, houve a interdisciplinaridade interna do curso de Sistemas e Mídias Digitais, como sabecultura, narrativa, autoração e multimídia, comunicação visual, entre outras, ligando as disciplinas. A aprendizagem significativa acontece quando o conhecimento é ancorado a um conhecimento prévio do aluno. Depois da discussão sobre o tema beleza, que acontece na primeira parte do nosso planejamento, os alunos partem para uma atividade criativa, em que espera-se que eles se apropriem do conhecimento teórico e da ferramenta tecnológica para criar algo. E neste processo de criação, espera-se que eles utilizem não só o conhecimento que foi passado, mas também insiram seus conhecimentos prévios, dando uma leitura individual a cada trabalho. Fluxo e engajamento. A teoria do fluxo propõe que o melhor estado mental para a aprendizagem é um estado chamado de imersão, o fluxo. Nesse estado, os indivíduos estão tão aptos a se dedicarem a uma determinada tarefa, partindo então de 2 variáveis, desafio e realidade, chegando assim a uma forma mais fácil e mais prazerosa a um determinado objetivo. Para atingir o nosso estado de imersão, propomos usar estímulos com linguagens, correlação com o cotidiano, propomos despertar a curiosidade e incentivar a participação e envolvimento do aluno com base nos seus conhecimentos prévios sobre o determinado tema. Docência. O que é docência? É a prática de ensino como forma de trocar saberes entre educandos e educadores, podendo também, em diferentes momentos, ocorrer a versão dos papéis, criando assim uma contribuição para amplo conhecimento do outro e de si mesmo. O plano de aula foi composto por 2 etapas de 25 minutos, sendo a primeira a exposição de conceitos, interagindo com a atribuição oral dos estudantes. A segunda parte, aplicamos uma atividade construtiva, na qual os alunos usam seu conhecimento adquirido na produção de ilustrações, absorvendo os conteúdos de uma forma lúdica. Tecnodocência é uma proposta em que os docentes utilizam as ferramentas tecnológicas para auxiliar
nos seus trabalhos, aplicando ferramentas digitais de aprendizados como as redes, nas metodologias de ensino, aprendizados e avaliação. Na segunda parte do nosso plano de aula, os alunos são divididos em grupos de 3 a 4 pessoas. Entregamos os notebooks para cada equipe, apresentamos as ferramentas tecnológicas que eles irão utilizar e assim eles começam o início da construção de uma produção artística colaborativas. Se a gente não usasse os usos da tecnologia nesse processo, haveria talvez uma perca de cooperação e de concentração dos alunos. Infelizmente, eu não pude aplicar meu plano de aula, mas o restante da minha equipe aplicou e me relataram uns 2 pontos. Que o maior déficit da aula foi a minha ausência, pois eles não tinham conhecimento muito avançado da ferramenta do site Pixton. E o outro ponto que eles relataram foi que o plano de aula foi muito bem atingido, foi maior do que o esperado, pois os alunos compreenderam o conteúdo, participaram e produziram os quadrinhos de uma forma maior do que a gente já tinha imaginado. Os recursos utilizados tanto no plano de aula como na prática que o meu equipe aplicou foi o uso de notebooks com fonte de alimentação e acesso à internet, um projetor, uma lousa, um pincel, o site Pixton, uma sala climatizada, iluminada, bancadas ou mesas e, lógico, o plano de aula.